E aí, Gibisfera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo do Além dos Quadrinhos e mais uma vez estou aqui de volta trazendo para vocês o vídeo de leituras da semana com os quadrinhos que eu li na semana anterior e algumas pequenas e breves resenhas aí para ajudar vocês a tomar a decisão se pretendem comprar esse quadrinho, se vão comprar esse quadrinho ou não, ou quem sabe se você já tem, se você vai subir ele aí na sua pilha de leitura. A semana foi corrida, acho que tive pouca leitura em comparação com as primeiras semanas do mês, o mês vai acabando ali, vai acabando também o fôlego, a gente precisa dar uma respirada. Foi um final de semana que eu acabei passando bem longe de casa, fiz uma viagem aí, fui pro interior, fui para Jundiaí, mas consegui ler esses quadrinhos aqui que eu vou trazer para vocês e pelo menos 3 aqui me chamaram bastante atenção, 2 já eram séries que eu conhecia. Eu vou começar dessa vez, vou deixar os mangás pro final, mas eu vou falar de um mangá nacional, na verdade. Se na semana passada eu trouxe para vocês o Quem Pecar Vai Pagar, do Max Andrade, mais uma vez o Max Andrade está presente aqui na minha pilha, dessa vez com Tools Challenge, que talvez seja a obra seminal do Max, a obra aí que lançou ele pro mundo dos quadrinhos, pro mercado nacional de mangás, né? Tornou ele essa lenda que ele é dentro do mangá nacional. É uma obra que ele publicou inicialmente de forma independente, lá nos primórdios dos blogs, né? Do Blogspot, do Tumblr, ele publicava de forma online. Depois ele lançou 2 volumes de forma independente, fez bastante sucesso, a Draco acabou ali abraçando essa coleção, e aí ele relançou o volume 1, volume 2 e foi até o volume 6, né? E depois teve um 7º volume, que é o Tools Challenge Sayonara Bye Bye, que é meio que uma coletânea ali, uma sequência, né, um futuro, o que aconteceu com aqueles personagens. A JBC agora pegou, tá lançando no selo Start deles em edição definitiva, então a gente vai ter 3 volumes, né? O primeiro volume aqui é um calhamaço de 300 e tantas páginas, quase 400 páginas, na verdade, 380 páginas, que compila o volume 1, 2 e 3 da coleção. Ainda esse ano, em 2024, a gente vai ter o volume 2 compilando os originais 3, 4 e 5, né? Na verdade 4, 5 e 6. E no final do ano a gente vai ter o Sayonara Bye Bye, que é, como eu disse, uma coletânea com... O Max convidou 12 artistas do mangá nacional para comporem histórias, para fazerem histórias sobre os personagens. O que fala Tools Challenge, né? Tools Challenge é um presente distópico, né? Onde pessoas nascem, desde a gestação, as pessoas já nascem com uma ferramenta, né? E pode ser uma chave de fenda, um alicate, um martelo. Todo mundo nasce com uma ferramenta. Algumas pessoas são mais especiais que outras e elas nascem com uma ferramenta de ouro, ou da série ouro que chama, né? São ferramentas mais fortes, elas têm algumas habilidades específicas, mas o que acontece é que, apesar de você nascer com esse poder extra aí, você não pode passar mais do que 15 anos longe da sua ferramenta, né? Todo mundo nasce aí com uma marca no rosto, como se fosse uma tatuagem, que é a que a gente vê aqui na capa, ou eles nascem com essa marquinha no rosto. Se você passar 15 anos longe da sua ferramenta, sua força vital acaba e você morre. E o Ryan, que é o protagonista da história, na maternidade, no dia que ele nasceu, a ferramenta dele é roubada, e aí a gente já pula ali pro presente. Ele já está com 14 anos, prestes a completar 15 anos, poucos meses de vida ele ainda tem. E ele descobre quem roubou a ferramenta dele depois de tanto tempo e sabe que essa pessoa é 8 vezes campeã mundial de um torneio chamado Tools Challenge, né? Um torneio como se fosse um MMA, onde as pessoas vão para lá batalhar, cada um com a sua ferramenta. Ele descobre que quem roubou foi o vencedor do torneio. Ele vai ter que se inscrever no torneio, vai ter que conseguir uma outra ferramenta, porque ele não tem a dele, para poder participar. Eu acho que assim, é um mangá... É de início de carreira do Max, ele tem alguns diálogos ultrapassados, a arte do Max nem se compara com a arte dele hoje em dia, os traços, mas a gente não pode negar que é um marco muito importante para o mangá nacional. Eu li algumas páginas lá no comecinho, né, quando saía pela Draco ainda, nunca finalizei a série, tô aproveitando agora que tá saindo pela JBC e tô lendo, peguei isso aqui lá no lançamento na CCXP, o Max até teve a gentileza de autografar para mim. Tô curtindo bastante a leitura, digo que talvez tenha ficado um pouco datado, tá? Como eu disse, tem essas... a técnica do Max evoluiu muito, eu não digo datado no geral, tá? Eu digo datado na capacidade criativa e produtiva do Max. Eu acho que se o Max hoje construísse uma série de mangá, seria muito superior a essa, mas não deixa de ser uma série excelente. Outro quadrinho que eu li na semana, cara, foi esse quadrinho aqui que eu tava muito ansioso para ler.
A Darkseid lançou diversos quadrinhos excelentes ano passado, né? Já no final do ano lançou até uma leva de 7 quadrinhos, mas mais no começo do ano tinha lançado esse aqui, o Spa, e tinha lançado a Loteria também, da Shirley Jackson, né? A Loteria eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas esse aqui é do sueco Erik Svetoft, não sei pronunciar o nome dele. É o primeiro quadrinho dele que sai pelo Brasil, espero que saiam mais, porque o cara é sensacional. A história aqui se passa dentro de um spa, é um spa muito estranho, ninguém sabe onde fica, mas é uma crítica ferrenha aqui à indústria do bem-estar, né? Algumas pessoas ricas, milionárias, vão para esse spa para ter um momento de lazer, um momento ali de bem-estar, banhar em fontes termais, receber massagem e tudo mais. Só que tudo é muito estranho dentro desse spa. Inclusive, eu até quero fazer um texto na newsletter. Eu estou fazendo algumas pesquisas já aqui sobre a relação desse mangá aqui, desse quadrinho aqui, com o Vale da Estranheza. Eu até me confundi chamando de mangá, porque é engraçado como esse quadrinho não se encaixa ou não é conhecido como Eroguro, por exemplo. Por quê? Porque não é um mangá. Talvez se esse quadrinho fosse lido do fim para o começo, a gente acabaria chamando como mangá, porque é realmente Eroguro. É muito erótico, mas é um erótico, não é aquele erótico sensual. É um erótico estranho, um erótico grotesco. A gente vê o spa apodrecendo, saindo uma podridão pela parede, mas a gente não sabe de onde vem aquela podridão, mas a gente tem uma suspeita porque cada vez que as pessoas apresentam ações ou comportamentos podres, o spa vai ficando mais podre. E aí a gente tem aqui toda uma crítica ao corporativismo também. A gente tem uma cena aqui que eu lembro de um caso, dizem uma cervejaria brasileira aqui muito famosa, a maior do Brasil, dizem que eles tinham uma cultura muito tóxica de reuniões de resultado, e aí parece que o vendedor que não batia a meta de resultado, ele era vaiado, jogavam um tomate no cara para vaiar ele porque ele não bateu a meta e prejudicou a meta da companhia e o bônus dos outros vendedores. Aqui tem uma situação muito parecida, que é um momento que o cara não limpou direito, ele era o meio faxineiro, zelador, ele não limpou lá a roupa dele, caiu aquela podridão que eu falei para vocês, caiu e sujou a roupa dele, ninguém quer saber se tá apodrecendo ou não, ele tinha que andar limpo, e aí ele vai para uma dinâmica de grupo, e a dinâmica de grupo, na verdade, ele tem que se fantasiar de porco, bota o nariz de porco e os outros funcionários ficam imitando sons de porco. É bizarro, a gente tem o CEO aqui que é um cara totalmente estranho, com uns discursos motivacionais, e aí tem até uma crítica também à situação desses milionários que são herdeiros, né? Esse cara é um herdeiro, ele fala, eu construí todo o meu patrimônio depois que eu recebi o spa do meu pai. Se você trabalha no setor corporativo, você vai identificar muito dos diálogos aqui, você vai identificar os comportamentos, a crítica que é muito forte e, de novo, a arte aqui, ela é o tempo inteiro criada para te causar estranheza. As pessoas... Tá triste, é a expressão facial. Tá feliz, é a mesma expressão facial. Nada acontece, nada muda, só os diálogos aqui que dão a entonação da história. Vou fazer um texto para newsletter, devo postar review em breve. Isso aqui eu curti muito, até acho que dei 5 estrelas lá no Scooby quando eu cadastrei esse quadrinho. E de novo, é aquele padrão Darkseid, ó, capa dura, corte trilateral, tá bem bonitão a edição, a Darkseid tá caprichando bastante. Quem mandou um quadrinho pra gente também foi a Tábula, né? Eles estão lançando alguns quadrinhos novos aí, lançou esse aqui que, vou ser sincero pra vocês, que era o quadrinho que mais estava me chamando a atenção ali do catálogo deles. Eles lançaram um quadrinho nacional lá, uma adaptação do Lovecraft pelo Berto Horn. Eu não gostei muito do quadrinho, eu achei que foi uma adaptação mal feita, não parecia um quadrinho, parecia mais um conto ilustrado, era muito texto, as imagens não estavam ali alinhadas com o texto, também tinha um problema muito grande de resolução, eles não imprimiram um arquivo com alta qualidade, aí ficou bastante ruim. Aí teve o Tijuro, teve o Zapanzo-kun, que eu também não gostei, eu não estava entendendo a linha editorial da Tábula, mas eles lançaram esse quadrinho aqui que até me chamou a atenção. Por quê? Porque é meio que o Joe Hill e o Stephen King, para quem não sabe, o Joe Hill é filho do Stephen King, tá? Eles eram apaixonados pelo filme Encurralado, do Richard Matheson, que o Encurralado é aquele famoso filme que foi um dos primeiros filmes da carreira do Steven Spielberg,
que é aquele filme de perseguição de carros, né? Que é um vendedor, tá na estrada, tem um caminhão atrás dele, o caminhão fica perseguindo ele o tempo todo ele não sabe por que ele tenta fugir, o caminhão fica seguindo ele, claramente o caminhão quer matar ele, a gente não sabe o motivo, é um conto do Richard Matheson, né? Ele inclusive roteirizou o filme, o Steven Spielberg produziu e dirigiu, foi um sucesso, alavancou a carreira do Spielberg aí. E o Joe Hill e o Stephen King eram apaixonados por esse filme e resolveram escrever um conto como se fosse meio que... Não é nem uma sequência, nem uma prequel, né? É meio que... e se acontecesse, na verdade, com motoqueiros, com uma tribo de motoqueiros, o caminhão quisesse matar uma tribo ali de 8 motoqueiros, e aí a gente sabe a motivação, quer dizer, descobre a motivação no final, e aí tem esse primeiro conto que é chamado de A Tribo, né? E o segundo conto é a adaptação fiel, o segundo quadrinho é a adaptação fiel do conto e não do filme do Steven Spielberg. A gente tem aqui, então, essas duas histórias. É bom, realmente eu até viajei, como falei pra vocês no começo do vídeo, eu viajei pra Jundiaí nesse final de semana, fui dirigindo, passou um caminhão do meu lado, eu fiquei, bastante preocupado mesmo, vai que esse cara não deixa eu ultrapassar, vai que ele me persegue aqui, fiquei tendo aquelas noias, ele faz aqui, mas isso é muito do mérito dos autores, né, tanto do Stephen, do Joe, quanto do Richard Matheson também. O cara que adaptou aqui, eu nem lembro o nome dele, eu vou já falar pra vocês que isso é um problema, mas ele conseguiu adaptar de uma forma positiva, os artistas também são muito bons, apesar de que eu acho que se fosse preto e branco o quadrinho, eu acho que daria esse tom mais de terror e suspense pra história, eu acho que se beneficiaria do preto e branco, inclusive no final tem uns extras aqui, a gente vê uma página em preto e branco e aí você vê que realmente é assustador, mas assim... Apesar de ter gostado da história, eu critico algumas decisões editoriais da Tábua que tem que ser criticadas, né? A primeira quem foi que adaptou o quadrinho, sabe? Aqui na capa a gente tem Joe Hill, Stephen King e Richard Matheson, que são os 3 caras que criaram os contos de origem, tá? Quem é o artista? Quem desenhou? Quem coloriu? Quem adaptou o roteiro? Não sei, a gente olha aqui na capa, a gente não sabe. Aí eu vou abrir aqui para ver com vocês, ó, tá aqui. Na verdade foi o Chris Ryall. A gente só vê aqui depois de abrir que a gente vê quem foi o artista, quem foi o roteirista, né? A parte dos textos aqui eu não gostei muito, tem uma quebra de ritmo muito grande na história quando muda de uma história para outra. Tem uma carta de leitores que mandaram para quando o quadrinho foi publicado originalmente. Eu também não gostei muito desse layout aqui, essa cor branca, aí tem hora que tá branco com preto, com vermelho, é difícil ler, a fonte tá pequena. E por falar em fonte pequena, outra decisão editorial que eu não curti muito da Tábua, de novo, o quadrinho é bom, mas decisões editoriais prejudicam um pouco aqui a qualidade do quadrinho. Foi a decisão de, isso aqui foi um quadrinho americano, por que eles reduziram o tamanho, não tá no tamanho americano? Comparação, vou trazer para vocês aqui o Eu Mato Gigantes, que saiu pela New Pop, que é um quadrinho da Image, também americano. Ó, veja só, a gente vê que ele tá menor tanto na altura quanto também na espessura do quadrinho, então foi reduzido diagonalmente aqui. O que isso aconteceu? Perdi um pouco de tamanho de tela, né, de quadros, e as fontes ficaram muito pequenas. Quem tem problema de vista talvez vai ter um pouco de dificuldade de ver essas fontes, porque são muito texto dentro dos balões. Mas fora esses problemas editoriais aqui, acredito que é um bom quadrinho, assim, se você pegar numa boa promoção, acho que vale a pena, se você gosta de suspense, terror, mistério e principalmente filmes de perseguição de carro, como Táxi, enfim, você vai curtir bastante. Já que eu falei de quadrinho americano, de Image e de New Pop, eu vou mostrar o que está aqui na minha mão já, que é o quadrinho Eu Mato Gigantes. Lá no longínquo ano, no final da década de 2010, início de 2012, 2013, a New Pop lançava Image, lançava quadrinho, não lançava só BL e GL como lança hoje em dia. E aí ela lançou essa Eu Mato Gigantes, né? Inclusive tem até outro quadrinho aqui da New Pop que era da Vertigo, pra você ver como a New Pop lançava outras coisas naquela época, né? Que é o Vertigo Crime, que é uma coleção de 6 quadrinhos de crime, que inclusive tem Brian Azzarello, tem uns caras, tem o Peter Milligan também, tinha uma galera boa saindo aí pela New Pop na época. Mas esse quadrinho aqui é do Joe Kelly e do J.M. Ken Niimura, né? O Joe Kelly é americano, o Ken Niimura ele é um europeu e um europeu descendente de japoneses, e aqui eles meio que fazem quase como se fosse o primeiro mangá original da Image, né? Porque tem toda uma questão do quadrinho ser preto e branco, das linhas de ação, dos enquadramentos, parece muito um mangá,
Então, é um quadrinho americano que homenageia fortemente o mangá, mas que traz temas americanos aqui, né? Esse quadrinho é um quadrinho sobre luto, sobre perda, né? O que é que trata a história aqui? A história trata da nossa protagonista, que esqueci o nome dela agora, me desculpem, eu sou muito ruim com o nome de personagens, mas ela diz que mata gigantes. O pessoal nem aguenta mais esse papinho dela toda hora, que eu mato gigantes, eu mato gigantes. Na escola todo mundo fala, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser policial. Ah, não, eu vou matar gigantes. Aí e o tempo todo sonhando, o pessoal fala, pô, para, sai desse mundo, do mundo da lua, tu passa o dia inteiro jogando RPG, tu passa o dia inteiro lendo livro de RPG, tá ficando louca, não tem mais assunto, tá insuportável aqui ser teu amigo. E aí a gente começa a ver o dia a dia dela, o quadrinho se passa entre escola, casa, né? E aí em casa a gente vê que uma coisa estranha, por que ela só vive com a irmã e com o irmão? Onde estão os pais? Onde está o pai? Onde está a mãe? Né? E aí em algum momento da história a irmã dela fala, pô, o papai foi embora depois do que aconteceu com a mamãe, e você começa a imaginar o que é que está acontecendo, né? E aí a gente descobre aqui que a mãe dela tá com um problema e vai morrer muito em breve, né? Isso aqui é até um pequeno spoiler da história, se você não leu, tá aí, mas não vai estragar não, acho que a jornada é mais importante aqui do que o plot twist, não é um plot twist no final, mas a gente descobre que a menina na verdade está impersonalizando, tá saindo do mundo real porque ela não aceita essa situação que está acontecendo com a mãe dela. É um quadrinho muito bonito, muito tocante, virou filme inclusive, algum tempo atrás, acho que 2016, 2017, é um filme de mesmo nome, Eu Mato Gigantes. Eu vou tentar passar no fundo algumas artes, ó, mas você vê aí que é bem bonito, papel couché, acho que valorizou bastante a arte, ó. Deixa eu ver outro quadro aqui, ó. Você vê que tem aquelas onomatopeias grandes, enquadramentos típicos de mangá. Fica aí uma boa recomendação. Esse quadrinho tá até meio raro, tá? Tá até meio raro, mas em alguns sebos ou grupos de Facebook aí você consegue encontrar. Antes de partir para o melhor quadrinho aqui da semana que eu achei, né? Na verdade, um dos melhores, porque o Spa tá ali empatado junto com ele. Falar rapidinho de dois mangás que eu li, né? Come, Não Consegue Se Comunicar, volume 23. Se você acompanha a série, acho que aqui vale falar que parece que as coisas estão começando a caminhar para o fim. A gente vê que o Tadano, né? O Hitohito Tadano vai começar o relacionamento com uma das protagonistas aqui, né? E aí, enfim, depois de 22 volumes de vai, não vai, parece que enfim tá começando. Acho que nos próximos volumes a gente vai ver se isso vai dar certo ou não, como é que vai se desenvolver esse relacionamento. Mas se você não sabe o que é a história, saiba que trata-se... É aquela comédia romântica que tá muito na moda no Japão, inclusive até esses títulos que é o nome e uma ação, né? A Takagi, a mestre das pegadinhas, essa coisa do tipo. A Komi é uma menina que ela tem problemas comunicativos, ela tem ansiedade social, ela não consegue falar em público, mas não consegue falar mesmo, ela não consegue falar nem oi, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nada. E aí ela começa ela quer fazer amigos, ela quer acabar com essa ansiedade social dela, e aí ela começa a se comunicar escrevendo no caderno, né? As pessoas conversam com ela, ela escreve no caderno e mostra, a pessoa pergunta, ela escreve no caderno e mostra. Só que a gente vai ver esse amadurecimento da Komi, eu acho que é um dos melhores mangás que eu já vi de desenvolvimento de personagem. A gente sai de uma Komi muito bruta e a gente tem 22 volumes de lapidação aqui dela. Ela ainda sofre no volume 23 de ansiedade social, mas ela tá bem melhor do que no primeiro volume. Então eu acho que o desenvolvimento de personagem aqui é um dos principais méritos dessa história. Claro, ainda tem a questão do romance, que é muito fofinho, aquele romance colegial, inocente, aquela pureza, não tem nada sujo aqui, não tem mente suja, não tem essas coisas mais mundanas, né? E aí tem Gachakuta, que é um mangá que a gente fez um post um tempo atrás falando, mangás que a gente gostaria que saísse no Brasil, a gente postou esse mangá nessa nossa lista, e aí passou, sei lá, 6 meses depois, a Panini anunciou, mandou pra gente o volume 1, tá aqui o volume 2. Eu gosto de Gachakuta por causa da arte, né? É um mangá ocidental, mas por ele ser muito baseado no grafite, né? Inclusive, o Kei Urana, que é o autor, ele tem uma parceria com um artista de grafite, que é o Hideyoshi Ando, que faz as capas, faz algumas artes aqui de contracapa também, ó, inclusive. Então é um mangá muito baseado no grafite, e aí ele foge um pouco daquela arte genérica dos mangás que a gente está acostumado de ver em shonens, né?
E aí eu gosto muito disso. Mas basicamente aqui o que se passa na história é que ele vive num mundo que chamam de superfície, né? E aí todo mundo que não cumpre as regras, as leis dessa superfície lá, essa superfície é como se fosse um mundo plano que tem abismos ao redor, é como se fosse uma ilha. E aí eles jogam lixo nesse abismo, joga lixo nesse abismo. Só que criminosos também são jogados nesse abismo, né? E aí o nosso protagonista um dia ele é acusado injustamente de ter assassinado o pai dele, né? E a gente vê que não foi ele que matou, mas enfim, as autoridades não acreditam, empurram ele do abismo e aí, quando ele chega lá embaixo, ele descobre que na verdade lá embaixo que é a superfície e que a superfície que ele achava, na verdade, se chama paraíso e é uma ilha flutuante, basicamente, né? E aí ele chega lá embaixo, o mundo tá podre, muito lixo, mas tem pessoas sobrevivendo lá embaixo, tem pessoas que não são dignas de viver lá no paraíso, e ele aí começa a descobrir algumas coisas que existem alguns monstros de lixo que se formam, meio que parece aquela coisa da origem do Godzilla e tudo mais. E aí algumas pessoas lá embaixo, que são os Givens, têm habilidades especiais, que é a habilidade de dar vida e dar poder a um objeto personalíssimo, né? Que é um objeto que você cuidou com muito carinho durante sua vida toda. Então imagina uma criança que talvez gostava muito da chupeta, ou você ganhou um instrumento musical do seu pai morreu e você cuidou do instrumento musical a vida inteira, um guarda-chuva, coisa do tipo. Essas coisas viram armas lá, lá na superfície real, e são essas coisas são as únicas coisas capazes de derrotar esses monstros de lixos que surgem, e aí o nosso protagonista acaba percebendo que ele tem um par de luvas que podem se tornar um objeto personalíssimo dele para ajudar ele ali a sobreviver nesse mundo de lixo e podridão. Um mangá bastante legal. Tô no segundo volume aí, tô gostando, já tinha lido aí de formas não oficiais até mais ou menos aqui onde a gente tá. Vamos ver nos próximos volumes se o autor vai conseguir manter a pegada positiva aqui da história. Bom, pessoal, por fim, eu li a trilogia do Guido Buzelli, que é um quadrinho que saiu pela HQueria. Para quem não sabe, a HQueria é a antiga Faria e Silva, né? A Faria e Silva foi comprada pela Alta Books, é mais um selo de quadrinho da Alta Books. Então a Alta Books tem a HQueria, que era a antiga Faria e Silva, e tem a Alta Geek. Aqui na Alta Geek eles lançam mais umas coisas mais americanas e tudo mais. Aqui na HQueria eles lançam quadrinhos europeus, quadrinhos argentinos, sul-americanos, tá? Então aqui a gente tem o mestre Guido Buzelli. Para quem não tá ligando o nome do artista, ele é o mesmo artista que fez esse quadrinho aqui, né, que saiu pela Comic Zone, o HP, tá? Mas a obra-prima, a obra seminal da vida do Guido Buzelli é a trilogia. Na verdade, são esses 3 quadrinhos que compõem a trilogia. A gente tem aqui Hediondos, Labirinto e Zil Zelub. São essas 3 histórias aqui que ele fez lá na década de 60, no final da década de 50, início da década de 60, e são os 3 quadrinhos que muitos especialistas tomam como o início do quadrinho independente europeu. Por que é o início do quadrinho independente europeu? Naquela época, o artista ele tinha que ser convidado por uma editora, a editora encomendava a história, já dizia o que queria sobre a história. Quero uma história sobre um cara, um pirata indo para a China. Quero, como acontece com Terry e os Piratas, por exemplo. Quero uma história de um detetive que faz X, Y, Z, XPTO. E aí o pessoal mandava e os artistas basicamente faziam ali o que era encomendado. O Guido Buzelli ele já era um artista, já era um pintor, já era um desenhista renomado. Ele decide seguir a carreira dele como quadrinista porque é algo que ele ama fazer. E aí ele até faz algumas histórias encomendadas ali no começo da carreira dele, e depois ele fala, vou fazer umas histórias aqui que eu quero fazer. E aí ele faz essas 3 histórias e começa a bater na porta das editoras, né, falando, fiz aqui, vocês querem publicar? E aí as editoras falam, adorei a tua história, muito linda, mas quem foi que pediu? A gente não pediu, a gente não quer publicar essa história, não se encaixa aqui na nossa revista, né? Enfim, acaba que ele consegue ali logo depois disso surgem ali Metal Hurlan, Frigidaire, Cannibale na Itália, tem a Primavera de 68 ali na Itália também acontecendo, e muita gente diz que é inspirada, inclusive, nesse movimento do Guido Buzelli de escrever as próprias histórias, né? E aí ele consegue encaixar essas histórias aqui em algumas revistas. Os Hediondos é um quadrinho de... Os 3 quadrinhos são de pura crítica social, inclusive no prefácio aqui o cara fala que não é a aventura de Corto Maltese, não é a psicanálise de Valentina, do Guido Crepá, e não é a crítica social do Mr. Natural, do Crumb. Na verdade é uma mistura dos 3, porque esses 3 tópicos, esses 3 tropos aqui
estão dentro das histórias. Os hediondos é uma história onde existe um mundo onde tem os belos e os feios, que são os hediondos, né? Os belos meio que, por eles serem bonitos, eles têm o direito de viver na superfície, de usufruir, comer as melhores comidas, usar as melhores casas, os melhores abrigos, e eles meio que são os patrões, eles que mandam nos hediondos que vivem em minas de sal, só vivem para trabalhar, e enfim, sofrem ali, são chicoteados, meio que como escravos, né? E os caras, só porque são feios, são deformados, tem que viver ali nessas cavernas, tem que comer só sopa, ração, enfim. E aí os hediondos querem se rebelar, e aí montam um plano, pá, conseguem destituir os belos, e aí a situação se inverte, e na verdade os hediondos, no fim do quadrinho, passam a viver na superfície, enquanto os belos vão viver ali nas minas de sal. É uma crítica muito forte à questão de disputa pelo poder, né, e sobre a natureza humana de se canibalizar, né, de se prejudicar, não interessa onde você está. Até o Paulo Freire também fala isso, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, e é exatamente o que acontece aqui, a gente vê na prática aqui em Os Hediondos. O Labirinto, né, também é uma história de crítica social. A gente vê aqui um cara que acabou de explodir uma bomba atômica, o mundo está destruído, ele sobreviveu, poucas pessoas sobreviveram, uma raça superior está sobrevoando o mundo numa esfera, e vão escolher algumas poucas pessoas que se encaixaram ali no paraíso para resgatar essas pessoas enfim, deixar elas sobreviverem na esfera. Também tem uma questão de o que você faz, por que você é bom, por que você merece viver no paraíso e eu não mereço viver no paraíso. E aí, por fim, tem o Zilzelub. Cara, o Zilzelub é uma história muito louca que eu nunca nem tinha imaginado. Acho que eu não seria nem capaz de imaginar esse roteiro. Que, assim, em determinado dia, um cara chega no médico, ele tem uma doença que os membros dele começam a ganhar vida própria e saem do corpo dele. Então tem uma mão que é violenta, que gosta de briga, tem uma mão que é tarada, que fica assediando mulher, tem um pé que gosta de correr, tem um pé que gosta de descansar, os membros vão, saem, voltam e tal. E nenhum médico, ninguém nunca viu essa doença, ninguém entende o que é que está acontecendo com ele. Alguns dizem que é caso de cirurgia, outros dizem que é caso de psicológico, que na verdade ele está sendo reprimido e ele tem que liberar o eu dele interior. E aí fica essa disputa de quem é que vai dominar ele, né? Porque talvez ele ali seja uma peça importante para uma disputa política que está acontecendo ali entre duas pessoas importantes na cidade. Um quer usar ele como exemplo, quer transformar ele num monstro, né, para depois, enfim, prender ele e se mostrar como salvador. O outro quer curar, para mostrar que é benevolente, eu vou te curar. E aí tem esse lado aqui de o uso da força contra o uso da educação e enfim, da saúde pública, né. Bom, como eu falei para vocês, o Buzzelli, ele surge como um artista, na verdade, que toma a decisão de se tornar um quadrinista, né. Então ele já dominava técnicas ali de anatomia, por exemplo, anatomia humana, anatomia animal. E eu não sei se vocês sabem, já é muito famoso na internet aquele meme, né, do cavalo lá que começa bem desenhado e termina muito mal desenhado, porque o cavalo, por exemplo, é um ser vivo que é muito difícil de ser desenhado pela sua anatomia estranha ao ser humano, né? Por exemplo, as 4 patas do cavalo, elas têm anatomia diferente da do ser humano. A gente tem 3 articulações e 4, na verdade, 4 segmentos, né? A mão, o antebraço e o braço. O cavalo, ele tem como se fosse a mão, o antebraço, o antebraço, ainda tem mais um ali que é conectado ao quadril e ao busto dele, né? Então é muito difícil você conseguir desenhar um cavalo. Imagina um cavalo se movimentando, pulando, correndo, saltando, fazendo tudo aquilo que um cavalo é capaz de fazer. Então, para demonstrar, eu acho que assim, é uma paixão dele, claro, mas é como se o Guido quisesse esfregar na nossa cara, na cara de outros quadrinistas, como ele é bom desenhista, ele faz questão de incluir em todos os quadrinhos dele um cavalo. Você vê aqui, por exemplo, na capa do HP, a gente tem um cavalo, e tem uma história aqui de 72 páginas sobre um cavalo mecânico, né? Aqui toda hora a gente vê um cavalo também, eu nem sei se eu vou conseguir... Ah, tá aqui, ó. Olha só, essa sequência aqui, tem cavalo, aí você vê aqui na próxima página, também tem um grupo de cavalos. O cara faz questão de colocar cavalo em tudo só para demonstrar a destreza dele aqui no desenho da anatomia. A anatomia humana também dele é muito fluida, não é aquela anatomia engessada, dura, você não vê ali o cara, parece que foi um desenho de fato, você parece uma foto, você vê que tem toda a sensibilidade, toda a fluidez do movimento, né? Ele consegue, não é caricaturado, né, as anatomias dele aqui nos quadros, mas, gente, é impressionante, eu sou apaixonado, eu me tornei apaixonado
apaixonado, eu não conhecia o trabalho do Buzelli antes de HP ser publicado aqui no Brasil, apesar de que ele já até desenhou algumas histórias de Tex, nunca cheguei a ler, mas eu estou apaixonado pelo trabalho do Guido Buzelli. Vamos ver se sai mais coisa dele aqui no Brasil, não conheço a extensão da obra dele, mas pô, se você quer um mestre italiano para você estudar, para você quer curtir uma narrativa italiana aí de ficção científica ou de crítica social, tem essas duas opções, mas eu recomendo, apesar de que HP é bom, eu acho que a trilogia é muito melhor, é a obra-prima, o que definiu Guido Buzelli para o mundo, tá? E agradeço vocês que ficaram até aqui, muito obrigado pela sua visualização, agradeço já o seu like, que eu sei que você vai clicar aí e deixar um like também, vai mandar pro amigo, manda no WhatsApp, manda no Instagram, vamos trazer mais pessoas para cá, vamos fazer o canal do Além dos Quadrinhos crescer, a gente está chegando ali nos 200 inscritos, vamos ver se a gente chega a 1000 inscritos aí até o final de 2024, é uma meta aí, eu acho que é alcançável pra gente, conto com vocês. Deixa nos comentários, diz o que vocês achou, se o vídeo ficou muito longo, se ficou muito curto. Eu tentei não ser muito superficial aqui nos comentários das obras, e aí talvez isso tenha deixado o vídeo um pouquinho mais longo do que vocês estão acostumados, mas espero o feedback de vocês aí para decidir se a gente segue com esse formato ou não. Segue a gente no Instagram, @alendosquadrinhos, segue a gente na newsletter também, alemdosquadrinhos.substack.com. Eu te vejo aqui na próxima semana, no mesmo horário e no mesmo local. Até a próxima e tchau, tchau.